Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Nós estamos muito felizes em retomar as gravações de nossa escola que vão caminhar lado a lado com as aulas presenciais. É isso mesmo, nós temos aulas presenciais todos os domingos às 8h30 e 10h30 da manhã em nossa igreja. Venha estar conosco, certamente vai ser uma grande bênção. Vamos orar agora, consagrando esse novo tempo, consagrando essa série de estudos que hoje nós estamos começando. Muito obrigado, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem conosco todos os dias. E agora nós consagramos a Ti esse tempo de estudo, não apenas essa aula, mas tudo o que faremos no decorrer dessas lições, que seja somente para a Tua honra e glória. Consagramos esse tempo a Ti, oramos em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós estudaremos as doutrinas bíblicas. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. Bom, olhando para o Salmo de número 1, nós vemos assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Esses foram os versos de 1 a 3 do Salmo 1. Ter prazer na lei do Senhor deve ser uma característica de todos aqueles que andam com Deus. É muito importante, então, nós mergulharmos no estudo da palavra de Deus. E isso vai muito além de uma simples leitura, pois o contato que nós temos com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, vai produzir em nós frutos muito preciosos. Nós passamos a ter prazer na vida cristã e também nos preceitos do Senhor. Isso porque obedecer aos preceitos do Senhor não é algo pesado, não é algo penoso. Então, mergulhar no estudo da palavra nos dá prazer na vida cristã. Também, nesse contexto, nós nos tornamos aptos a responder sobre a razão da nossa fé. Em tempos tão complexos que nós temos vivido, a nossa fé ela tem sido provada todos os dias e nós devemos então estar capacitados, com base na palavra, para responder sobre a fé que temos no Senhor. E ainda, a palavra de Deus ela deve ser o fundamento para a solidez doutrinária da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade. A Bíblia é inerrante, ela foi inspirada por Deus, é infalível e suficiente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É por isso, então, que nós devemos dedicar tempo ao estudo da palavra, a fim de que possamos ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. E hoje nós trataremos sobre as Escrituras Sagradas. O Salmo de número 119, ele versa sobre a palavra de Deus. Um dos seus textos mais conhecidos talvez seja o verso de número 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas, quando nós olhamos para o Salmo como um todo, se nós fizermos uma análise textual, nós perceberemos algumas divisões bem didáticas. São essas aqui. A palavra de Deus ela é um poder interior, do verso 1 ao verso 16. A oração do salmista pedindo entendimento, do verso 17 ao verso 32. Ele segue mostrando o amor pelos mandamentos de Deus, do verso 33 ao verso 48. E ainda o conforto através dos juízos de Deus. É estranho, mas é isso, o conforto através do juízo de Deus, do verso 49 ao 64. Depois, como tirar proveito da aflição. O cristão ele encontra proveito até mesmo na aflição, quando ele caminha segundo a palavra de Deus, dos versos 65 a 80.
A palavra que permanece firme, do verso 81 ao 96. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso nós veremos no verso 105, mas esse bloco vai do 97 ao 112. Já é tempo, Senhor, para intervires. O salmista aqui clamando pela intervenção do Senhor, do verso 113 ao 128. Por que amar a palavra de Deus? Do verso 129 ao 144. A alegria da comunhão com Deus, do verso 145 ao verso 160. O Senhor inspira louvor contínuo, do verso 161 ao 176. E eu quero te incentivar a fazer essa leitura do Salmo como um todo. É um salmo bem extenso, mas vale a pena. Então, quando nós percebemos que há temas diversos dentro desse salmo, nós vamos olhar então os ensinamentos que eles nos trazem. E eles estão nos mostrando que há um crescente com esses ensinamentos para a vida do cristão. Mas isso quando eu me debruço sobre a palavra de Deus. Irmãos, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nós deixamos que ela nos guie, nos oriente, nos conduza aos passos, nós entramos em um caminho de crescimento. A vida do cristão, então, ela não pode ser estática, parada. Ela sempre é um crescimento. E a base desse crescimento é a palavra de Deus. Pois Deus é soberano. A sua palavra é eterna. Ele conhece os nossos corações e nos examina totalmente. E o que Ele espera de nós é obediência. O que são as Escrituras Sagradas? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, o registro da revelação que Deus faz de si mesmo a nós, homens. Então, a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Isaías capítulo 40, verso 8. A relva murcha, as folhas caem, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, permanece para sempre. Deus é o autor de toda a Escritura. Mas como assim? Deus inspirou, Ele dirigiu homens através do Espírito Santo, a escreverem as Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, preste atenção nisso. A Bíblia foi produzida através da inspiração do Espírito Santo. Deus é o autor da sua palavra revelada a nós. E essa revelação, ela aponta para os seus propósitos. Levar o pecador à salvação, edificar os crentes, promover a glória de Deus. Eu leio mais uma vez segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E o conteúdo de toda a Escritura Sagrada é verdade, é isento de erros. Salmo de número 19, versos de 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdade. São todas elas justas. Então as Escrituras elas devem ser o nosso fiel, o nosso padrão, aquilo em quem devemos buscar a nossa doutrina. E ainda algo muito importante. A Bíblia deve ser interpretada em si mesma à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Lucas capítulo 22, versos 44 e 45. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. A Bíblia é suficiente e Jesus é o caminho para o seu entendimento. Como surgiram as Escrituras Sagradas e como chegaram até nós? Ao longo dos séculos, alguns homens têm tentado desconstruir a integridade da Bíblia, opondo-se à ideia de um pensamento divino estar em linguagem humana, uma vez que homens teriam participado dessa composição.
Bom, nós temos que lembrar que os homens que participaram da composição da Bíblia foram inspirados por Deus através do Espírito Santo à produção dos textos que hoje compõem a Bíblia Sagrada, como nós já explicamos aqui. O que devemos então considerar, mas que em nada afeta a composição da Bíblia, é que a expressão da comunicação é sim humana. Eu releio 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É nesse contexto que são identificados uma lista de livros que nós podemos chamar de cânon, que verificam a inspiração divina. A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens e aí está uma de suas mais preciosas belezas. Mesmo com todo esse espaço de tempo e a variedade de homens que a escreveram, o texto mantém unidade em todos os seus elementos. Isso só é possível porque é obra do próprio Deus. Como devemos interpretar e vivenciar as Escrituras Sagradas? A base da interpretação bíblica, como nós já dissemos, é o próprio texto bíblico. E para que possamos pôr em prática o que nela está contido, nós precisamos de iluminação do Espírito Santo. Assim, nós devemos orar sempre que vamos nos debruçar sobre as Escrituras. Isso para que nós possamos perceber as verdades que estão sendo apresentadas a nós e contextualizá-las através do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, mas sem perder a essência da inspiração divina. E o tema predominante do texto bíblico é a redenção. O Antigo Testamento ele prepara o Redentor. Nos Evangelhos, nós vemos que o Redentor se manifesta. Em Atos dos Apóstolos, o Redentor é proclamado. As epístolas explicam a obra do Redentor e o Apocalipse trata da consumação da obra do Redentor. Irmãos, no mundo em que vivemos, a nossa sociedade ela é muito incrédula, imoral, tudo parece ser relativo. Todos são incentivados a viver segundo as suas próprias vontades, segundo os seus caprichos, fazendo e sendo aquilo que bem entendem. Cada um se torna a sua própria lei, mas isso não é bom. Existe então uma palavra, a Bíblia Sagrada. Essa palavra é verdadeira, é infalível. Essa palavra, a Bíblia, deve determinar o nosso padrão de vida. Somente através da palavra de Deus teremos segurança e discernimento para vivermos nos dias atuais, na perspectiva de Deus, não segundo a perspectiva do mundo. E aí sim, nós estaremos fazendo a diferença onde nós estivermos. Eu leio Mateus 5, versos de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, irmãos, valorize a Bíblia na sua vida e família. Tenha um tempo de devoção diante da palavra de Deus. Creia e testemunhe de Jesus Cristo por onde você andar. Que o Senhor abençoe o estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Que nós, cada um de nós, possamos valorizar a tua palavra, dedicar tempo a ela, que nós possamos nos debruçar no estudo, buscar entendimento segundo o teu Espírito Santo para sermos iluminados e saber aplicar isso em nossas vidas, para que nossas vidas possam fazer diferença onde elas estejam. Assim, Pai, eu te agradeço porque estamos num país aqui onde podemos usar, manusear, carregar a tua palavra livremente. Oro por aqueles que não podem fazer isso, que estão em situações de perseguição, que estão em situações onde não é possível ter sequer um exemplar da Bíblia. Eu oro pela vida deles, eu oro pelas nossas famílias, pedindo uma bênção sobre cada uma delas. E desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que acompanha a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.